Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, este estudo. Bem, hoje nós iremos falar e dar continuidade do livro de Atos dos Emissários, a qual atualmente muitos chamam de Atos dos Apóstolos. Bem, nos vídeos anteriores vocês podem acessar aí através do canal do YouTube. Você pode acessar vídeos e você vai ver todos os livros que nós estamos enviando, para o YouTube, explicando a respeito de cada situação que houve, de cada momento em que Shaul estava se referindo às comunidades judaicas da época. Nós fizemos o estudo do livro de Romanos, todo o livro de Romanos você pode acompanhar, e agora nós estamos fazendo o estudo do livro de Atos. Nós iremos terminar o livro de Atos. E no livro de Atos, muitas pessoas não entendem o que Paulo realmente estava se referindo em questões de uma comunidade judaica. Por que as pessoas não entendem? Porque elas não estudam a Torá. Muitas igrejas, muitos evangélicos não estudam a Torá por ser cansativo, por cada paraxá vai de 3 a 4 capítulos e até chegando a 5, então é muito cansativo. Então, infelizmente, muitas pessoas não estudam a Torá, não leem, não compreendem, não estudam os profetas, e aí quando chega no livro da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, as pessoas elas não sabem fazer a interpretação daquilo que Paulo estava se referindo. Lembrando que Paulo e todos os emissários eram judeus, ou seja, do povo de Israel. A gente fala judeu porque praticava o judaísmo, mas alguns eram de outras tribos, da tribo de Levi, da tribo de Benjamim, mas todos pertenciam ao povo de Israel em comum acordo com os judeus. E vale lembrar também que Paulo, ele nunca falou para a igreja, nunca, primeiro que não tinha igreja, a igreja nem existia, Paulo ele estava se referindo ao povo da comunidade judaica messiânica de cada estado, de cada país, de cada cidade, e ninguém ia para a igreja, as pessoas iam para a sinagoga, tá? Então vamos acompanhar, vamos fazer a leitura do capítulo 5 e do capítulo 6 e iremos comentar ao decorrer da leitura. 5. Havia ali um homem chamado Anania, a qual, acompanhado de sua esposa ou de sua mulher, Sapira, vendeu uma propriedade e, com o consentimento dela, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Vale lembrar que nos capítulos anteriores nós falamos que as pessoas faziam suas contribuições, elas vendiam terrenos, propriedade, e ninguém reivindicava isso, porque todos estavam de comum acordo e todo mundo praticava o judaísmo de uma forma generosa, de uma forma harmoniosa, aonde todos partilhavam a necessidade de cada um. Todos, se um precisava de alguma coisa, está aqui a sua parte para te ajudar nisso, está aqui a sua outra parte para te ajudar nisso. Então eles dividiam em comum acordo, não havia necessitado. E por causa desta comunhão, existia um indivíduo chamado Anania e sua esposa Sapira, que ela em português chama Safira, e Ananias, em hebraico é Anania, e sua esposa Sapira. Então veja, eles estavam na comunidade judaica, eles estavam na comunidade messiânica. Se todos estavam fazendo de coração aberto, de livre e espontânea vontade, ajudando na necessidade dos talmidins, na necessidade dos santos, dos irmãos, crente em Yeshua, então infelizmente este homem, movido pela sua mulher, pela sua mulher gananciosa, reteve uma parte.
sendo que foi prometido eles fazerem a parte total. O Espírito Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, não precisa de dinheiro. Quem precisa é o povo da comunidade. Quem precisa são as pessoas para manter a comunidade. Mas infelizmente, esta pessoa corrompida por Satanás, infelizmente ela se deixou levar, este homem, através de sua esposa, com consentimento dela, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Então Pedro disse: por que o adversário encheu o seu coração, a ponto de você mentir ao Ruach HaKodesh e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua. Depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu, para ser usado como lhe aprove. Ou seja, não precisava você prometer nada. Portanto, o que o fez decidir por isso? Você não mentiu aos seres humanos, mas ao Eterno. Olha só que interessante. Ao ouvir estas palavras, Anania caiu morto. E todos os que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Jovens enrolaram o corpo dele em um lençol, carregando-no para fora, e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua mulher se aproximou. Sem saber o que tinha acontecido, Kefa lhe perguntou: diga-me, é verdade que vocês venderam a terra por tal preço? Sim, ela respondeu. Isto foi quando nos pagaram por ela. Kefa, porém, retrucou-lhe: porque vocês conspiraram para tentar o Espírito do Senhor. Ouça, os homens que sepultaram seu marido estão à porta, eles a levarão também. Ela caiu morta aos pés dele instantaneamente. Os jovens encontraram-na entraram e a encontraram morta. Eles levaram e sepultaram ao lado do seu marido. Como resultado disso, um grande temor caiu sobre a comunidade messiânica e também sobre todos os que ouviram falar a esse respeito. Veja, uma comunidade messiânica. Então era a comunidade que estava reunida. Então já falei que antes eles faziam tudo por livre e espontânea vontade, ninguém ficava retendo o que é seu, ninguém era mesquinho, mas infelizmente houve este caso. Se houve este caso na época da comunidade messiânica em Atos dos emissários, em Jerusalém, nas províncias de Jerusalém, na Galilha, não vai haver hoje? Não vai haver mesquinhos em nosso meio hoje? Esta é a pergunta que eu quero dizer. Não vai haver pessoas avarentas? Pessoas que vão reivindicar aquilo que você fez por livre e espontânea vontade? Será se não vai haver? Será? Por isso nós sempre falamos, muitas pessoas desconhecem a Brit Hadashah, desconhecem o Novo Testamento, não sabem interpretar, são como névoas, são pessoas que o seu Deus é o ventre, só pensa em si mesmo. Infelizmente esse é o resultado que nós temos visto hoje, todos os dias. Enquanto isso, mediante aos emissários, eram realizados muitos sinais e milagres entre o povo, unidos em mente e propósito. Unidos em mente e propósito. Qual é o propósito? Alcançar o reino de Elohim, fazer techuvá, ser uma melhor pessoa, ser um melhor ser humano. Hoje nós vemos em várias comunidades, em várias sinagogas, onde beites, que as pessoas são inimigas. As pessoas não falam umas com as outras. Existem rixas, brigas, contendas. Isso está cheio. Infelizmente, é o que acontece, diferente do que acontecia em Atos.
uma mente e propósito. Os crentes reuniram-se na colunata de Shilomor. Ninguém mais ousava unir-se a eles. Entretanto, o povo os mantinha em alta conta. E multidões de crentes, homens e mulheres, eram acrescentados ao Senhor. Eles chegaram ao ponto de levar os doentes às ruas e deitá-los em colchões e macas, para que, ao mesmo a sombra de Kefa, caísse sobre alguns enquanto ele passava. Multidões também se ajuntavam das cidades à volta de Jerusalém, trazendo seus doentes e os afligidos por espíritos impuros, e todos eles eram curados. Veja, havia manifestações de demônios, havia curas e milagres. Infelizmente, hoje nós não temos visto isso mais. Não temos visto isso mais. Por quê? Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, está escrito. E veja que estes eram pessoas judias, pessoas judeus, pessoas enfermas, doentes, cheias de demônios. Como nós já falamos, Yeshua expulsava demônio, era de judeu. Multidões também se ajuntavam nas cidades por volta de Jerusalém, trazendo seus doentes afligidos de espíritos imundos. 17. Entretanto, o Kohen Hagadol, o bonitão, e os seus associados membros do partido do Tzedukim ficaram cheios de inveja. Aí, ó. O bonitão, Kohen Hagadol, que alguém deve ter colocado ele lá, porque eu acho que ele nem veio, eu não sei, eu estou supondo, né? Eu estou achando, eu estou fazendo um achismo agora. Eu suponho, por causa do poder aquisitivo, por causa do status, colocaram ele lá. Como a gente já viu em vários casos, ele não vem nem da descendência de Aharon. Muitos casos nos livros apócrifos, no livro de Tobias, no livro de Abacuque, tem casos que eles colocaram os Kohen Hagadol por conta própria. Tem casos também que próprio Herodes, descendentes de Herodes, foi colocado, se eu não me engano, se não falha a minha memória, foram colocados. Então, eles movidos de inveja, porque não acontecia nada disso, só pensavam em roubar o povo. Eles prenderam os emissários e os lançaram numa prisão pública. Olha aí, para que prender? O intuito não é porque eles estavam realizando os milagres, não, o intuito é a inveja de perder povo, de perder credibilidade, de perder status, de perder posição. Infelizmente, os ambiciosos, os invejosos, esses que estão cheios de poder na cabeça, pensam assim: eu sou Uroshi, eu sou Rabino, eu sou fulano, eu sou ciclano, que nós somos servos, já é muito ser chamado servo, já é muita coisa. Eles prenderam os emissários, na realidade é muita coisa, nós somos escravos, que é muito ainda, é muito. E os lançaram numa prisão pública, mas durante a noite um anjo de Adonai abriu as portas da prisão, conduzindo-os para fora, e disse: vão, fiquem no pátio do templo e continuem contando ao povo tudo sobre esta nova vida. Após terem ouvido, eles entraram na área do templo ao amanhecer e começaram a ensinar de novo. Está vendo? Quando o Kohen Hagadol e os seus associados chegaram, eles convocaram uma reunião ao Sanhedrin. Vai levar um caso desse para o Sanhedrin. Olha a situação que chega. Só levava situações para o Sanhedrin, coisas muito sérias e passíveis de morte, coisas que iam levar à morte, que iam levar à destruição de famílias. Então eram levados para Sanhedrin. Levar isso aqui, uma coisa que eles estavam fazendo, curando, libertando pessoas de espíritos imundos, uma coisa totalmente boa. Então vai lá e cura, pô. Vai lá e faz o que tem de fazer. Vai lá, põe a mão no doente e faz ele andar. Vai lá.
Mas não, vai prender e leva ainda para o Sanhedrin, isto é, a Assembleia dos Anciões de Israel. E o Sanhedrin também, me desculpa, mas é verdade, Sanhedrin todo corrompido, cheio de gente perversa, cheio de gente maldita. Ué, não estou dizendo todos, vocês vão ver que existe alguém que tem um bom senso lá dentro. Vamos ver quem é esta pessoa. E mandaram buscar os emissários na prisão. Entretanto, os guardas não o encontraram na prisão. Então eles voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas da frente das portas, mas quando os abrimos, não encontramos ninguém lá dentro. Quanto ao capitão da guarda do templo e os principais corromim ouviram isso, ficaram perplexos, imaginando o que aconteceria a seguir. Então chegou alguém e falou-lhes: ouça, os homens que vocês ordenaram que fosse posto na prisão estão no pátio de novo, novamente no templo, ensinando o povo. Eu não podia entrar lá dentro, eles foram para o pátio ensinar, onde era comum isto, ou nas praças. O capitão e seus soldados foram até lá e os trouxeram, mas sem o uso de força. Trouxeram de boa, sem bater, sem esculachar, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. É lógico, está com medo do povo. Eles o conduziram ao Sanhedrin, onde o Kohen Gadol perguntou-lhes. Vamos ver o que ele perguntou. Nós lhe demos ordem expressas para não ensinarem neste nome. Ué, qual o problema? Qual o problema? Está com medo de perder o poder? Está com medo de perder o poderzinho que tem sobre as pessoas, sobre os ignorantes, sobre aqueles que não entendem nada? Está com medo? Mas vejam, vocês encheram Jerusalém com seu ensino e além disso estão determinados a nos tornar responsáveis pela morte deste homem. Ué, e não é? Quefa e os outros emissários responderam: devemos obedecer ao Eterno e não a homens. Está vendo? O Elohim de nossos pais ressuscitou Yeshua, a quem vocês mataram. De novo, vocês mataram, pendurando-o em uma estaca. O Eterno exaltou este homem, colocando-o à sua direita, como governante e salvador, para dar a Israel capacidade de fazer techuvá e ter os pecados perdoados. Nós somos testemunha destas coisas, como também o Uruha Kodesh, que o Eterno concedeu aos que lhe obedecem. Ao ouvir isto, os membros do Sanhedrin ficaram furiosos e queriam matar os emissários. Olha aí, a inveja, o medo de perder o poder. Mas um deles, olha aí, tem um lá dentro, um só, tá? Enquanto todos queriam matar eles, um só teve o bom senso e disse: um parush chamado Gamaliel, mestre da Torá, muito respeitado por todo o povo, ordenou que os homens fossem retirados por um momento e dirigiu-se à corte. Ele disse assim: dá licença, tira esse povo, guardas, leva eles lá para o outro lado, deixa eles lá de custódia, que eu vou falar aqui com a corte. Aí ele vai e fala, como ele era mestre da Torá, um parush, um fariseu, e aqui ele disse: homens de Israel, cuidado com o que vocês pretendem fazer a essas pessoas. Um mestre da Torá aconselhando o Sanhedrin. Olha o nível que chegou. Ele tinha todo o direito de fazer isso, mas olha o nível que chegou. Há algum tempo aconteceu uma rebelião liderada por Todar, alegando ser alguém especial, e certo número de homens, cerca de 400, se juntaram a ele
Só vou fazer uma observação, está escrito no Talmud, se eu não me engano, só não lembro qual a referência do Talmud, mas eu já ouvi falar que é proibido você ser um revolucionário. E a Torá fala que você não deve causar conflitos, revoluções por conta própria, tá? E ele fala assim, ó, que houve certos homens, cerca de 400, se ajuntaram a ele. Quando ele foi morto, todos os seus seguidores se dispensaram e acabaram em nada. Depois disso, Yehudá Hagalili liderou outra rebelião dos tempos do tempo do registro para o pagamento de imposto aos romanos. E algumas pessoas se insurgiram contra ele. Entretanto, ele foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Veja só, ele tá trazendo coisas que aconteceu, fatos. Não é eu acho, não. Eu acho isso. Como tem um monte de gente falando, eu acho. Portanto, no caso presente, meu conselho é que vocês não interfiram. Deixe esses homens e soltem-nos. Se essa ideia ou movimento tiver origem humana, fracassará. Mas, caso proceda do Eterno, e era do Eterno, não serão capazes de impedi-los. Vocês se acharão lutando contra o Eterno. Olha, uma pessoa com bom senso, inteligente, levou a situação que ninguém quis ouvir, que ninguém quis saber. Eles aceitaram o conselho, depois de chamar os emissários e mandar açoitá-los. Mas não deixou barato não, açoitá-los. Dá no máximo 12 chibatadas nas costas. Ordenaram que ele não falasse no nome de Yeshua. De novo ordenaram. E os deixaram partir. Os emissários saíram do Sanhedrin extremamente alegres por terem sido considerados dignos de humilhação por causa de Yeshua. Yeshua já tinha dito, né? Se vos perseguirem por minha causa, vocês são grandes no reino de meu Pai. Aleluia. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar as boas novas de que Yeshua é o Messias. Baruch Hashem. Veja, apesar da humilhação, da perseguição que eles... E não é perseguiçãozinha não, é perseguição mesmo, a ponto de quererem matá-los. E veja que aconteceu outros casos que mataram o líder. E aí foram dispersos seus seguidores. E agora estão açoitando eles, uns vão ser mortos depois. Capítulo 6. Naqueles dias, quando o número de talmidim estava crescendo, os judeus de língua grega começaram a queixar-se de que os judeus de língua hebraica estavam se esquecendo de suas viúvas na distribuição diária do alimento. Naqueles dias, eu vou ler de novo, quando o número de talmidins estava crescendo, os judeus de língua grega começaram a queixar-se de que os judeus de língua hebraica estavam se esquecendo de suas viúvas na distribuição diária de alimentos. Os gregos estavam lembrando os que eram de origem hebraica. Que coisa, né? Ou seja, um puxão de orelha. Falar, rapaz, nós somos gregos, nós moramos aqui, e vocês são de origem hebraica, de língua hebraica, e vocês estão esquecendo das nossas viúvas? Que vergonhice é essa, hein? Aí, continuando, então os 12 convocaram uma reunião geral dos talmidins e disseram: não é apropriado negligenciarmos a palavra do Eterno para servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens reconhecidamente cheios do espírito e de sabedoria. Nós os incumbiremos desta tarefa importante e daremos atenção toda à oração e ao ministério da palavra.
O que eles disseram agradou a todo o ajuntamento. Eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Ruach HaKodesh, Filipe, Procoro, Nicanon, Timon, Parmenar e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos emissários, que oraram e puseram as mãos sobre eles. Assim a palavra do Eterno continuou sendo espalhada. O número de Talmidim crescia rapidamente em Jerusalém, também um grande número de Kohanim. Tornou-se obediente à fé. Olha aí. Estevão, porém, homem cheio da graça e do poder, realizava grandes milagres e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da sinagoga chamada dos escravos libertos, composto pelo judeu de Cirene e de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Eles começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria ou ao espírito pela qual ele falava. Então persuadiram secretamente alguns homens para afirmarem: nós ouvimos falar de modo blasfemo contra Moshe e contra o Eterno. Eles instigaram o povo, bem como os anciões e os mestres da Torá, e o prenderam Estevão. Olha só. E o prenderam Estevão. E levaram perante o Sanhedrim. Novamente. Eita. E levaram para o Sanhedrim. Ali apresentaram falsas testemunhas. Está escrito na Torá que toda acusação é válida diante de duas testemunhas ou mais. Então, eles levaram falsas testemunhas. Olha só que coisa. Que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a Torá. Ouvimos dizer que Yeshua de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moshe o ortogou. Yeshua falou mentira? Não. E o templo está em pé hoje? O templo está em pé hoje? Só o templo da João Dias, do Bispo Macedo. Que é uma aberração. Isso é uma aberração. Não pode ser construído templo em lugar nenhum, principalmente no Brasil. Terra amaldiçoada. Aqui é uma terra amaldiçoada. Apesar da misericórdia do Eterno, aqui é uma terra amaldiçoada. No Brasil existe mais assassinato, homicídio do que numa guerra. Quantas pessoas justas aí estão morrendo inocentemente? Quantas? E toda pessoa justa que morre e o seu sangue cai sobre a terra se torna maldita. Está escrito. Por isso a terra é maldita. E sem falar das viúvas, sem falar dos órfãos, órfãos abandonados nos orfanatos, crianças. Se não é os orfanatos, quem ia cuidar dessas crianças? Quem? Graças ao Eterno existem alguns orfanatos que são guiados pelo Eterno para ajudar essas crianças. A única pessoa na face da terra que se levantar um clamor e reclamar para o Eterno que está sendo maltratado é o órfão. E o juízo vai vir. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa disso. Negava ajuda aos pobres. E quem fosse pego ajudando um pobre, dando comida, ia ser pendurado e banhado o seu corpo em mel para as abelhas virem e picarem ela toda. Toda essa pessoa. Existe um caso, o Midrash conta, que colocar uma criança foi ajudar uma outra, uma adolescente, foi ajudar uma criança que estava passando fome e pegaram esta menina em flagrante, ajudando esta criança, um órfão principalmente. E aí colocaram ela pendurada numa estaca, banharam ela de mel e as abelhas vieram e a mataram. Isso em Sodoma e Gomorra. Ah, mas foi perversão também, contribuiu, mas isso não foi suficiente. Suficiente foi negar ajuda ao pobre, ao necessitado.
Isso que foi. Isso é que foi. Yeshua falou. Yeshua falou que o templo ia ser destruído. E é mentira isso? Hoje ele existe? Está lá, só a parede lá, que o pessoal chama de Muro das Lamentações. Que os judeus ficam lá, rezando, orando. Vai um monte de pastor evangélico colocar pedido lá. Um monte de gente lá, em vez de mudar o coração, em vez de mudar a atitude. Mas infelizmente é isso. E o que aconteceu com Estevão? Foi levado para o Sanhedrin. Ele estava falando contra os costumes. Então, o que eu quero dizer, o Brasil é uma terra amaldiçoada. Você vai construir um templo aqui, principalmente um templo, uma aberração daquela. Mas é bonito. Eu não estou falando de boniteza não. Pedro também se alegrou muito e falou: ó Senhor, essas pedras, olha só, que bonito este templo. E Yeshua olhou: rapaz, em outras palavras, rapaz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Só não falou a data, mas praticamente para completar, ele já estava se referindo 70 anos depois. E aí não ficou nada, só ficou o muro lá. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo foi destruído, os romanos acabaram, arrancaram tudo. Isso é uma força demoníaca, porque negaram o príncipe, negaram Yeshua. Aí o resultado. E aí levam o Estevão lá para o Sanhedrin, porque ele falou isso. E tem gente que distorce as coisas. E os profetas que falaram isso? Ele vai falar depois, nos próximos capítulos. Se você acompanhar, você vai ver. Ele vai falar no capítulo 7 e 8. Hoje nós lemos o capítulo 5 e 6. Então ele vai relatar, tintim por tintim, qual foi o resultado. Você vai ver. Então levam ele para o Sanhedrin, porque está fazendo coisas boas, milagres e prodígios, curando, libertando as pessoas, abençoando as pessoas. Aí leva para o Sanhedrin. Olha só como a maldade do ser humano cega ela. Olha como o Sanhedrin estava corrompido. Com certeza já calaram a boca daquele que se levantou, Gamaliel. Já calaram a boca, falou: você fica por lá, a gente não quer você aqui, deixa a gente tocar do nosso jeito, porque aí ele não fala mais nada. Infelizmente é assim, pessoal. Infelizmente assim a maldade do ser humano opera em seu coração. Quando você potencializa essa maldade, você começa a ficar cego e você não consegue enxergar um palmo na tua frente sobre as coisas espirituais. Então para você vai ser tudo natural. Tudo natural. Acontece uma situação na sua vida, você fica desesperado. Sabe por quê? Porque você não confia em Yeshua. Você não vive para Ele. Você vive para o mundo. Então, que nós venhamos nos voltar para o eterno. Veja como era o início do livro de Atos. Pessoas fervorosas, pessoas que tinham experiências sobrenaturais, anjos visitando, libertando. Nós já tivemos várias experiências sobrenaturais. Nós já libertamos pessoas no judaísmo com demônio. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas de espíritos malignos. Infelizmente isso você não ouve mais. Você só ouve lá na Beit, na sinagoga, aquela formalidade, aquela coisa toda, porque isso aqui, o Midrash conta isso, o Talmud, não sei o que e tal, aquele padrão parece uma empresa. Aí você não ouve falar: olha, você está no pecado, você está errando, se arrependa. Você não ouve uma palavra dessa. E aí, meu irmão,
Se tu não ouve, muito cuidado. Infelizmente, esse é o resultado que nós temos e estamos vivendo ao longo destes dias tenebrosos. Muitas pessoas vão trair e odiar uns aos outros. Cuide de você, se ajoelhe, ore ao Eterno, fale com o Eterno. Não fica atrás de status, não. Não fica atrás de posição, não. Não fica atrás de gente bajulando você, não. Como eu já falei, nós já tivemos pessoas que tinham condições, ninguém ficou bajulando ninguém. Infelizmente é assim que hoje estamos vivendo. Mas vamos continuar junto à palavra do Eterno. E graças ao Eterno nós temos essa ferramenta que é a internet, que interage com todos, onde vocês vão ouvir, vários shiur, várias mensagens, e vocês vão colocar em prática o processo de Teshuvá. Que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno te dê a paz, a shalom, que Ele tenha misericórdia de ti, e que Ele te dê, que a luz do seu rosto resplandeça sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que dê a shalom hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.